Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História Geral nós falaremos a respeito do absolutismo monárquico. Eu desejo a você uma boa aula e bons estudos. Primeiramente, vamos a uma definição do que seria o absolutismo. Qual foi o processo que culminou para a formação das monarquias absolutas? Bem, senhores, nós temos que levar em conta que a centralização do poder real foi um processo lento e gradativo. E esse processo ele se concretizou com a aliança entre o rei e a burguesia. A partir da aliança rei-burguesia, forma-se então o que nós chamamos de monarquias absolutistas. Ou seja, a burguesia precisava de proteção para as atividades comerciais. O rei precisava de dinheiro para criar um exército profissional, para manter a ordem em todo o reino. Praticamente, o absolutismo ele surge a partir da junção do útil com o agradável. Partindo dessa perspectiva, como causas do absolutismo, nós podemos enumerar as seguintes. A primeira, a aliança rei-burguesia, conforme já mencionado na introdução. O rei precisava de dinheiro para formar exércitos profissionais e a burguesia precisava de proteção. Eles precisavam de rotas seguras, precisavam de uma moeda única, precisavam de um sistema de pesos e medidas que valiam em todo o reino. Então, sendo assim, essa aliança, essa aproximação do rei com a burguesia foi responsável pelo fortalecimento do poder real. Outro ponto determinante que nós podemos mencionar é a expansão marítimo-comercial. Com a expansão marítimo-comercial, ou as grandes navegações, alguns países eles passaram por um amplo processo de centralização do poder, como no caso da Espanha. A Espanha inicia-se sua obra de centralização do poder real paralelamente ao período das grandes navegações. Nós podemos mencionar também o humanismo. Então, o humanismo, como ele procurava valorizar o ser humano, ele procurava ter uma interpretação racional da vida terrestre, ou seja, ele defendia o antropocentrismo. Com o antropocentrismo, a ideia de igreja como mediadora de Deus e os homens passou a ser questionada. Sendo assim, outra observação que nós podemos mencionar dentro deste tópico é que praticamente a reforma protestante ela foi responsável por retirar o domínio da Igreja Católica sobre a cristandade, porque antes da reforma não existia cristianismo sem a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que a partir do momento em que houve a reforma protestante, iniciada na Alemanha, consequentemente, nós temos que levar em conta que cada monarca passou a representar o poder religioso dentro de seus domínios. E, por fim, para concluir, a reforma protestante ela foi muito importante para o processo de fortalecimento do poder real. Dentre os teóricos que estudaram o absolutismo e justificavam o poder absoluto dos reis, nós podemos mencionar os seguintes. O primeiro deles, nós podemos mencionar Jean Bodin. Jean Bodin ele compôs uma obra denominada 6 Livros da República. A tese de Jean Bodin era a seguinte, era que o poder real é absoluto, porém deveria estar submetido a acordos e contratos com a sociedade. Então Jean Bodin ele defendia um poder absoluto mediado por uma Constituição. Já Thomas Hobbes, cuja a obra-prima foi um livro denominado Leviatã, a tese de Hobbes dizia que o rei deveria reinar de forma absoluta, pois ele é o único capaz de manter a ordem. Hobbes dizia que existia um pacto social entre o rei e os súditos. E o rei, tecnicamente, ele seria o único homem capaz de manter a ordem e impedir que a sociedade retornasse ao estágio de barbárie.
Nicolau Maquiavel, conhecido por ser o pai da ciência política, em seu livro O Príncipe, ele defendia a tese de que o soberano deve obedecer apenas às razões do Estado. Entre ser justo ou piedoso, o governante deve optar a ser justo, pois não se pode ter piedade com as pessoas. Era mais ou menos essa síntese do pensamento de Maquiavel. Outro teórico que nós podemos mencionar também, que certamente apoiava a conduta absolutista, é Hugo Grotius. Hugo Grotius escreveu um livro denominado Direito de Paz e Guerra, e, segundo este livro, Hugo Grotius defendia que o governante só deve conservar a ordem com uma autoridade ilimitada. Partindo dessa premissa, o rei ele só poderia ser rei com autoridade absoluta. Sem autoridade absoluta, o monarca ele não teria, certamente, poder para governar os seus súditos. E por fim nós temos Jacques Rousseau. Jacques Rousseau ele escreveu o livro A Política Segundo as Sagradas Escrituras. Jacques Rousseau, que era um clérigo da Igreja Católica, a tese dele era a seguinte, era que o rei era um ser escolhido diretamente por Deus e somente a ele o rei deveria dar satisfações de seus atos. Então Jacques Rousseau ele defendia o papel do rei como mediador entre Deus e os homens. Certamente essa teoria que Jacques Rousseau desenvolveu ficou conhecida como direito divino dos reis. Agora falando um pouquinho sobre cada um dos representantes, na França, os principais representantes nós temos o rei Luís XIII, cujo governo foi de 1610 a 1643, e durante seu governo, inicialmente foi caracterizado por conflitos entre os católicos e os protestantes. Então, para mediar os conflitos, ele procurou conceder facilidades para os protestantes, a fim de que diminuíssem as hostilidades entre cristãos e protestantes. Só que uma característica marcante do seu governo é que, para governar o país, ele nomeou um auxiliar, o primeiro-ministro, o cardeal Richelieu. E o Richelieu ele teve um papel muito importante para a política francesa desse período. Ele foi responsável pela reorganização do Estado francês, tanto que Richelieu ele foi responsável por reprimir duramente as revoltas da nobreza. Ele incentivou o desenvolvimento das manufaturas e a colonização efetiva do Canadá e das demais colônias sob o domínio francês. Só que o auge ou o apogeu do absolutismo francês culminou com a ascensão de Luís XIV ao trono. Luís XIV reinou de 1643 a 1715 e ele recebeu o título de Rei Sol por causa da ostentação, por causa do luxo, por causa da grandeza de seu reinado. Sendo assim, nós temos que levar em conta que o rei Luís XIV ele foi responsável por promover uma centralização total do poder. Tanto que Luís XIV ele ficou até conhecido na história pela frase que ele havia dito: o Estado sou eu. O que ele quis dizer com essa frase? Ele quis dizer que tudo que era pertencente ao reino da França estava a cargo dele. Então, sendo assim, nós podemos colocar que, no que diz respeito à política econômica, o ministro Colbert ele foi responsável por incentivar as manufaturas. Só que, em contrapartida, o rei Luís XIV ele perseguiu duramente os protestantes franceses, ou os huguenotes, porque o rei Luís XIV ele foi responsável por revogar o Edito de Nantes. O Edito de Nantes era um decreto que permitia a liberdade religiosa, a liberdade para a execução de cultos protestantes dentro do território francês. Com essa revogação do Edito de Nantes, a consequência foi a fuga de capitais, visto que os principais huguenotes eles faziam parte da elite mercantil, consequentemente dona do poder e do capital. Então, sendo assim, essa fuga
de capitais ocorridas a partir da revogação do Edito de Nantes acabou gerando uma crise econômica que foi passando de governo para governo e o seu auge, o seu ápice, acabou ali culminando com a Revolução Francesa, iniciada em 1789. Agora falando um pouquinho sobre o absolutismo dentro da Inglaterra. O absolutismo dentro da Inglaterra teve como representantes o rei Henrique VIII e a sua filha Elizabeth I. Nós temos que levar em conta que o rei Henrique VIII, cujo reinado foi de 1509 a 1547, ele colaborou e muito para a centralização do poder real. Em 1534, ele decretou o ato de supremacia. O ato de supremacia era o rompimento com a Igreja Católica e a criação da Igreja Anglicana, tanto que um dos motivos que levou o rei Henrique VIII a romper com a Igreja Católica foi justamente que o rei Henrique VIII ele pediu o anulamento de seu casamento com a rainha Catarina de Aragão. Só que, porém, o Papa ele negou. Então o rei ele convoca o parlamento, decreta o ato de supremacia. Como os nobres do parlamento que apoiaram o ato de supremacia, o rei ele distribuiu os bens da Igreja Católica dentro de solo inglês. Então, consequentemente, até hoje existe a Igreja Anglicana, cujo o chefe desta igreja é o monarca inglês que está no trono. Então, atualmente, a rainha Elizabeth II, ela é a chefe da Igreja Anglicana, ou Igreja da Inglaterra. A Igreja Anglicana, ela é uma fusão da Igreja Protestante com a Igreja Católica. Outra representante do absolutismo inglês foi a rainha Elizabeth I, cujo reinado foi de 1588 a 1603. Praticamente, nós podemos classificar o reinado de Elizabeth I como o apogeu do absolutismo inglês. Tanto que, durante o reinado da rainha Elizabeth I, houve a consolidação da Igreja Anglicana. Então, o anglicanismo tornou-se oficialmente a religião do Reino da Inglaterra durante o reinado de Elizabeth I. A consequência negativa foi a perseguição aos grupos divergentes, no caso, os católicos e os calvinistas, cuja a principal consequência foi a colonização da América do Norte. Nós temos que levar em conta que a colonização da América do Norte ocorreu em virtude das guerras de religião e da fuga dos puritanos, dos protestantes e católicos da Inglaterra para a América do Norte. Sendo assim, nós temos que levar em conta que durante o governo Elizabeth houve a adoção de uma política mercantilista. Essa política mercantilista foi responsável pelo desenvolvimento da indústria têxtil, naval e da mineração. E durante esse período a Inglaterra ela passou a ter o controle absoluto sobre os mares. Durante esse período a Inglaterra ela ficou conhecida como a rainha dos mares. Porém, houve rivalidades na área política com a Espanha, só que por meio dessas rivalidades houve uma guerra e essa guerra ela foi vencida pela Inglaterra, que consolidou a sua hegemonia sobre toda a Europa e sobre os domínios do mundo. Para concluir, nós podemos enumerar como consequências do absolutismo. A primeira foi o mercantilismo, que foi responsável pelo desenvolvimento do capitalismo. A segunda, nós podemos colocar o iluminismo, porque o iluminismo ele foi um movimento de contestação do poder absoluto, ou porque o iluminismo ele foi capaz de propor uma revolução intelectual. A Revolução Inglesa, no que diz respeito ao absolutismo inglês, ele culminou com a submissão do poder real ao parlamento. E por fim nós podemos colocar a Revolução Francesa como consequência do absolutismo.
porque a Revolução Francesa ela foi responsável pelo fim do antigo regime. Tanto que praticamente a Revolução Francesa ela teve um impacto tão importante na história universal que ela marca a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea.